Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 5h22 eu falava da expectativa sobre o futuro tucano, né? Virou pelo menos um grande seriado aí, né? A gente saber qual que vai ser o desfecho dessa batalha interna entre os representantes aí, a disputa para escolher um representante do PSDB para a eleição do ano que vem. O João Pedro Melo tá de olho na movimentação no Ninho, né, João? Alguma coisa surgiu por aí? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no Ninho Tucano. Por enquanto, nenhuma decisão, viu? A gente está de olho nessa questão porque o PSDB ainda não sabe quem vai de fato representar o partido nas eleições presidenciais do ano que vem. Ainda, não se sabe também quando vão ser retomadas, na verdade, as partido. Ontem, essas prévias foram suspensas depois de problemas na votação virtual. Hoje a gente teve, então, uma reunião entre a presidência nacional do PSDB, junto com os técnicos que desenvolveram esse aplicativo e também representantes dos 3 candidatos, mas até agora sem qualquer tipo de decisão a respeito disso. Seguem na disputa, então, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, governador de São Paulo, João Dória, e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O partido garantiu que os votos registrados ao longo do domingo foram preservados e serão totalizados ao fim da votação, tanto os que foram feitos presencialmente como também os que foram feitos através do aplicativo. Só que isso trouxe muito desgaste entre os candidatos. O clima foi deixando de ser amistoso ao longo do domingo, que foi quando começou de fato essa votação. A gente tem que destacar também um outro ponto, que o aplicativo foi aberto às 7 horas da manhã, por volta de 8 horas ninguém mais conseguia de fato acessar esse aplicativo e isso gerou muita confusão ao longo do dia de ontem. Hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apontou que a chapa dele não quer o adiamento das prévias e que o processo deve ser retomado o mais rápido possível. Nós não queremos adiamento, pelo contrário, eles é que querem adiamento aí até o próximo final de semana. Nós queremos que rapidamente se resolva do ponto de vista técnico e imediatamente se reabra o processo de votação para consolidar esse processo de votação, onde nós temos plena convicção de que nós sairemos vencedores. Então eu quero justamente que se resolva esse processo de votação o quanto antes. Bom, o fato é que nas primeiras falas desse pleito, os candidatos citaram que o movimento do PSDB era uma representação democrática e que o partido sairia fortalecido dessa disputa. Hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro ironizou as prévias do PSDB. Sem mencionar o nome do partido ou os candidatos, ele classificou como uma confusão o resultado do pleito tucano. Ele disse que não ia comentar o caso, porque não tem nada a ver com o partido, mas apontou que essa confusão foi gerada pelo que ele chamou de, abre aspas, tal do voto eletrônico. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Mais que confusão, hein, Cláudio? Imagina. Pois olha só. o que a gente viu foi uma patuscada, né? Ontem foi uma coisa constrangedora você assistir a uma situação de prévias de um partido político que já foi muito grande. Imagine que o PSDB já teve 99 deputados em uma certa época, né? Um partido que já governou o Brasil por 2 vezes, né? Seus representantes, etc. E hoje não consegue organizar eleições prévias, né? Não consegue organizar uma coisa tão banal quanto prévias. Eu estava conversando, inclusive, hoje com amigos que participaram aqui em Brasília da votação na eleição da seccional local da OAB, e o cara me falando assim, esse amigo, um advogado, sobre como foi fácil votar. No mesmo domingo que o PSDB promovia essa coisa patética que a gente assistiu, na OAB as pessoas entravam lá no site da OAB e diziam como votar, né? Aí clicava lá, aí pedia o CPF, o cara botava o CPF, pedia na página seguinte, pedia o número de inscrição da OAB, da carteirinha da OAB, o cara botava lá e já aparecia as opções de voto. Tem cá, tem tais candidatos, é só clicar do lado e votou. Só isso. No PSDB não, eles criaram a confusão, e a confusão foi de tal maneira gigante, né, que começou a despertar suspeitas de que foi feito de propósito. Né? Por quê? Porque dos 3 candidatos, o candidato do Rio Grande do Sul era aquele com menos chances de obter uma boa votação entre os filiados de uma maneira geral. Porque, assim, quem é que tem uma história mais importante? O Arthur Virgílio, né, por exemplo, que aliás, os defensores, não são muitos, mas os defensores da candidatura do Arthur Virgílio dizia isso. Olha, o Arthur Virgílio tem uma imensa legião de admiradores dentro do partido, no Brasil todo.
ainda em razão da sua atuação como senador. Ele, de fato, isso é verdade, ele foi um grande senador, um senador muito atuante e tal, na época dos governos tucanos. Depois ele acabou se voltando mais para a política local, até porque o presidente Lula, o PT de uma maneira geral, fez um enorme esforço, montou toda uma estrutura para impedir a eleição ou reeleição dele como senador. E ele então preferiu não enfrentar essa máquina, né, que foi montada contra ele, e se voltou para a política local. Mas é um sujeito que de fato ele é muito admirado, né? E também o Dória. O Dória, logo no início da sua gestão como governador, ele rompeu com o presidente Jair Bolsonaro e desde então se posicionou como alguém de oposição ao Bolsonaro e candidato a presidente. A candidatura dele estava basicamente consolidada quando, eu já tratei desse assunto aqui, quando a cúpula do PSDB, que não gosta do João Dória, inventou a candidatura do Eduardo Leite. O Eduardo Leite não tem a mesma, digamos assim, a mesma popularidade entre os filiados do PSDB. Portanto, assim, esse aplicativo que foi criado ou foi proposto e criado a pretexto, né, de possibilitar a votação daqueles filiados que estão distantes, que não têm mandato, não têm grana para pegar um avião, aliás, com os preços absolutamente abusivos que estão sendo cobrados pelas empresas aéreas, não tinham como pegar um avião, vir para Brasília, voltar, até pelo anúncio que foi feito de que não haveria urnas eletrônicas em todos os estados. Sabe-se lá por quê. É uma gestão que o PSDB poderia ter feito junto à Justiça Eleitoral, mas não fez, isso é outra questão. Aí decidiram criar esse aplicativo. Aí vem o comportamento muito estranho, né, da direção nacional do PSDB. É muito estranho mesmo, né? O presidente nacional do partido, que é o Bruno Araújo, é adversário de João Dória, não gosta dele, apoia a candidatura de Eduardo Leite. Por que ele é adversário do João Dória, por que ele não gosta do João Dória? Depois, isso é outra questão, mas o fato é que ele, Bruno Araújo, é partidário, né, faz campanha embora discretamente, faz campanha pelo governador do Rio Grande do Sul. E o que é que o Bruno Araújo, como presidente do PSDB, decide? Ele decide contratar a elaboração desse aplicativo, adivinha onde? No Rio Grande do Sul, o estado do governador. E ele escolheu, mais do que isso, uma empresa localizada em Pelotas, que é a cidade onde o Eduardo Leite foi prefeito durante vários anos, antes de ser governador do estado do Rio Grande do Sul. É muito suspeito, quer dizer, nós vivemos num país, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília mesmo, aqui em Brasília tem profissionais e empresas desenvolvedoras de aplicativos maravilhosos, sabe? São empresas, no Brasil todo tem isso, inclusive no Rio Grande do Sul certamente tem empresas que não são amadorísticas, como essa demonstrou ser, né? São empresas que têm excelente reputação no desenvolvimento de aplicativos. E aí, simplesmente, eles optaram por uma empresa que não é completamente desconhecida, né, do grande público, pelo menos, do meio aí da tecnologia, o PSDB pagou R$ 1,5 milhão por esse aplicativo, que não funcionou. Quem entende desse assunto me diz que é a coisa mais... Dá para fazer isso em um dia se faz um aplicativo, se desenvolve um aplicativo da melhor qualidade, com a maior eficiência, eficácia do mundo para servir numa votação como essa. E aí você vê vários lances assim acontecendo, né? Inclusive na véspera da eleição. A gente assistiu no sábado o presidente da comissão de prévias do PSDB, senador José Aníbal de São Paulo, anunciar apoio a um dos candidatos. Vê que coisa maluca. O presidente da comissão de prévias e também o coordenador da comissão, que é o ex-deputado federal Marcos Pestana, muito ligado a Aécio Neves, que também é adversário no plano interno ali do PSDB, adversário de João Dória. E aí o que é que o Bruno Araújo faz? Nomeia 2 adversários do João Dória para serem presidente e coordenador da comissão de prévias, né? O que é a comissão de prévias, né? É uma espécie de instância de julgamento. Essa comissão de prévias foi quem examinou
e negou ou acolheu uma série de recursos que foram apresentados pelos candidatos, pelos partidários de um e de outro candidato. E assim, cabe agora verificar, houve isenção no exame desses recursos, das decisões tomadas pela comissão de prévias, porque assim, o presidente e o coordenador, na véspera das prévias, declaram apoio a um candidato. Até o coordenador da campanha das prévias, né, de João Dória, o Wilson Pedroso, que é de São Paulo, ele fez uma comparação muito interessante. Ele disse assim, é como o presidente do TSE, na véspera da eleição, declarar apoio a um dos candidatos a presidente da República. Mesma coisa. É algo parecido com isso, né, que a gente assistiu. Então, assim, foram tantas as presepadas que a gente viu acontecer nas prévias do PSD, que isso não podia dar certo, não tinha o menor perigo de dar certo isso. Como não deu, né? Como não deu. E assim, a cereja no bolo foi o uso do aplicativo para votação, que beneficiaria, em tese, os candidatos mais populares, junto à base de filiados do PSDB, que são Arthur Vigílio e João Dória. Esse aplicativo simplesmente não funciona. Certamente porque beneficiaria. Já a urna eletrônica, que foi utilizada por quem estava em Brasília, aquela elite que tinha peso político maior do que qualquer outra pessoa, né? Isso tudo funcionou direitinho, né? É porque a elite política do PSDB apoia o Eduardo Leite. Quer dizer, é tudo muito estranho. Eu não tenho dúvida, ontem inclusive conversando com o Felipe Vieira no Band News TV, eu até achei que aquilo ali não ia acabar bem e que essas prévias acabariam judicializadas. Eu acho que ainda há uma grande chance disso acabar na justiça, porque afinal de contas eu nunca soube de uma eleição que começa num dia e aí para tudo e recomeça a eleição sei lá quanto tempo depois, 24 horas, 48 horas, uma semana depois, como querem Arthur Vigílio e João Dória, ou terça ou quarta-feira, como quer o Eduardo Leite. Que eleição é essa? Isso é uma esculhambação, isso não é eleição, né? Ou anula tudo que foi feito até agora, começa tudo de novo, marca outra data, etc. e tal, ou o candidato escolhido, seja ele quem for, certamente não terá a representatividade. A sua representatividade não merecerá a mais mínima credibilidade, né? É uma questão que a gente vê, essa briga interna do PSDB foi permeada, sem dúvida nenhuma, de muitas armações, né? Muitas armações que ficaram claras na véspera, aliás, muitos dias antes do dia D das prévias, mas e na véspera e tudo mais. Eu acho que mas assim, eu fico pensando, eu quero confessar a minha incapacidade de imaginar qual a instância de recurso. Qual é a instância de recurso para a atitude do presidente da comissão de prévias e do coordenador que declara apoio a um dos candidatos na véspera das prévias? Como é que faz? Apela-se a quem? Chama quem? O bispo? Chama quem? Não sei. Chama os universitários, né? A gente chama os universitários, né? Eles que fizeram um aplicativo pago com dinheiro público, custou R$2 milhões e deu esse vexame todo. Ai, que maravilha. Não dá para chamar ninguém. Exatamente assim. Aí você vai fazer o quê? O que é que o cidadão comum, o filiado, até um dos candidatos, eles vão recorrer a quem, pelo amor de Deus? Não tem a quem recorrer, né? Mas assim, ao fim de tudo, o que ficou demonstrado, assim, para mim é uma tristeza imensa, porque assim, não houve brasileiro que goste de política que não tenha recebido bem o surgimento, a fundação do PSDB. Aliás, foi algo tão novo, tão especial, que acabou elegendo o presidente da República 2 vezes, né? Não é pouco isso, absolutamente não é pouco, né? Mas não é, enfim, algo de fato historicamente muito relevante. Mas a gente percebe que o PSDB hoje está sob direção de gente que não tem nível para isso, não tem qualificação suficiente para isso. Estamos falando de um partido que divulga ter 1.300.000 filiados. Esse partido só conseguiu motivar o cadastramento de 44 mil pessoas. Bom, isso se tivesse 1.300.000 filiados, mas talvez eles nem saibam disso. A direção não sabe ao certo quantos filiados são,
mas são 600 mil, cerca de 600 mil, segundo dados da própria Justiça Eleitoral. Mas ainda que sejam 600 mil, de 600 mil, motivar, né, apenas 44 mil filiados a se cadastrarem e se habilitarem à votação, de fato é uma demonstração de que os comandantes do PSDB hoje não estão nem aí para filiados, né? Eles estão mais interessados mesmo nos conchavos ali, né, da elite dirigente do partido. É uma pena.